Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vocês estão escutando aí a música Sete Cidades, da Legião Urbana. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Eu lembrei dessa música aqui porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa que faz muito tempo que eu não encontro, que eu não encontrava, né? E ela me fez lembrar dessa música aqui, aí eu fiquei com a música na cabeça. Mas então vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, aos nossos algoritmos, né? Bom, pessoal, eu fiquei devendo para vocês aí no final da aula passada, teve um trecho polêmico lá do algoritmo, né? De detecção de ciclos em grafos, né? Que aí eu achei esquisito, né? Então vamos só retomar esse assunto aqui antes da gente avançar, né? Então vamos relembrar aqui o que a gente estava fazendo no final da aula passada, né? Era o seguinte, a gente queria fazer um algoritmo para detectar ciclos não triviais em grafos, tá? Lembrando que um grafo é um digrafo simétrico, certo? Então, por exemplo, esse digrafo que está aqui na imagem, ele não é simétrico, certo? O digrafo simétrico, ele sempre vai ter, para todo arco, ele vai ter um arco antiparalelo, certo? Então isso que é um grafo, né? Um grafo é um digrafo simétrico. E o digrafo simétrico, para todo arco, ele vai ter o arco antiparalelo, né? Então se tem arco indo do 4 para o 0, vai ter do 0 para o 4 também. E isso vale para todos os arcos do digrafo, né? Mas tudo bem, eu vou usar essa imagem mesmo assim, tá? Por quê, né? Porque ela tem aqui o que eu preciso mostrar para vocês, que é assim, o que é um ciclo trivial, né? Então, o ciclo trivial é uma aresta, né? Uma aresta é o par de arcos antiparalelos, né? Então, quando eu tenho uma aresta do 3 para o 6, significa que eu tenho o arco do 3 para o 6 e arco do 6 para o 3, né? Então, isso aqui é um ciclo, mas é um ciclo trivial, certo? Porque qualquer grafo que tenha pelo menos uma aresta, ele vai ter um ciclo trivial, certo? Então é claro que eu não quero fazer um algoritmo para determinar se o grafo tem ou não tem ciclo trivial, certo? Isso aí é trivial. Fazendo aqui o trocadilho, né? Isso é algo trivial, não preciso de algoritmo para decidir, né? Então eu só quero determinar então se o grafo ele tem algum ciclo não trivial. Por exemplo, esse ciclo aqui, ó, é um ciclo não trivial, certo? Beleza, era isso que a gente estava vendo no final da aula passada, né? Aí, ou seja, aí a gente pensou o quê, né? Qual foi o algoritmo que a gente viu, né? Ah, vamos usar o mesmo algoritmo que a gente usava antes, né? Que é aquele algoritmo que explora lá aquela propriedade que diz que todo ciclo ele tem um arco de retorno, todo arco de retorno está em algum ciclo, e portanto um digrafo ele tem um ciclo, se e somente se ele tem algum arco de retorno, né? Então o algoritmo era o algoritmo de encontrar arco de retorno, certo? A gente fazia lá a busca em profundidade, adaptada, né, para quando esbarrasse a busca em profundidade, ela examina todos os arcos, né? Aí no momento em que ela examina o arco, a gente consegue classificar o arco, né? Se ele é de retorno, se ele é da arborescência, enfim. Então aí a gente checava, né? Falava, se o arco for de retorno, então a gente encontrou o ciclo aqui. Aí o algoritmo falava, ó, encontrei o ciclo, né? Certo? Isso para digrafos, né? Agora, para digrafos simétricos, né, que são os grafos, né, aí a gente tinha que fazer uma pequena adaptação que era não contar como arco de retorno, né, não contar como ciclo, né, esses arcos de retorno que voltam para o pai, né? Então, quando eu encontro um arco de retorno, eu tenho que ver se eu estou retornando para o pai. Se eu estiver retornando para o pai, aí eu não vou parar o algoritmo, né? Vou falar, eu encontrei um ciclo trivial. Não é isso que eu quero, né? Então o algoritmo ele só vai parar quando ele encontrar o arco de retorno que não retorna para o pai,
certo? Então era essa a ideia, né? Só que aí o que aconteceu, né? Quando a gente estava vendo o algoritmo, a gente chegou nessa linha 7 aqui, ó, que ela tem a ver com essa linha 6 aqui, ó, do algoritmo para digrafos, né, para encontrar ciclos em digrafos. Que era, lá no digrafo era assim, né, a gente está aqui dentro desse laço, a gente acabou de descobrir aqui um vértice V. Eu tô passando rápido aqui porque é o algoritmo que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Quem não tá com esse algoritmo fresco aqui na cabeça é porque não acompanhou as aulas anteriores, né? Porque a gente já viu esse algoritmo aqui praticamente em todas as aulas de grafos, né? É a mesma busca em profundidade, só que a gente vai sempre adaptando ela de algum jeito, né? Então, no caso aqui do ciclo que a gente viu na aula passada, então eu estava aqui, eu tinha acabado de descobrir o vértice V, né? Aí eu vou examinar os arcos que saem do vértice V, né? Aí eu vou olhar para o W, então, que é um vizinho, né? Que tem o arco indo do V para o W. Então eu estou examinando o arco VW, né? Aí eu olho, tipo, se esse W aqui não foi descoberto ainda, então é o caso de que esse arco vai ser o arco da arborescência, certo? Então ele vai cair aqui nesse if. Beleza. Então não é arco de retorno, certo? É arco da arborescência. Quando cai no else, ou seja, o W ele já tinha sido descoberto, né? Aí pode ser que ele seja ou arco cruzado, ou arco descendente, ou arco de retorno, certo? Aí eu preciso checar essa condição aqui, ó, que é o W não ter sido finalizado ainda, tá? Então se o W já foi descoberto, mas não foi finalizado ainda, então o arco é de retorno, certo? Era isso que caracterizava o arco de retorno, tá bom? Eu não vou argumentar sobre isso porque a gente já falou disso na aula passada. Eu só estava querendo lembrar para vocês aí que era nesse ponto que a gente já tinha dado todos os argumentos de que isso aqui é verdade, tá? Então, quando o vértice, né, a gente vai tá olhando examinando um arco VW em que o W ele já foi descoberto, mas ele não foi finalizado, então isso é um arco de retorno, certo? Aí, tipo, agora, nesse algoritmo para grafos, né, que são os digrafos simétricos, né, faltava então eu olhar uma outra condição, que era para ver se esse arco não está retornando para o pai. Né? Aí, assim, o que na minha cabeça era o mais natural? Era a gente pegar essa condição aqui e juntar com a outra condição de olhar o pai, certo? Então a gente teria essa condição e a outra condição do pai lá, né? Só que aí, onde foi o ponto que eu travei aí na aula passada, né? Foi o ponto em que no else aqui nesse mesmo trecho do código, ele só olha essa condição aqui, né? Ele só olha para ver se não está retornando pro pai lá, né? Ele não olha essa condição aqui do fw igual a -1, né? Aí eu fiquei assim, poxa, será que o Paulo Feofilov ou então o Coelho, né? Que esse slide aqui, os slides foram feitos pelo Coelho, mas baseados no material do Paulo Feofilov, né? Então eu pensei, será que o Coelho ou o Paulo Feofilov esqueceram dessa condição aqui no algoritmo? Será que tinha, né, essa condição? Eles esqueceram de colocar, né? Ou então será que nesse caso não? Eu não preciso verificar essa condição e eu preciso enxergar que qual é o argumento, né? De que realmente eu não preciso fazer isso, né? Eu fiquei com isso, essa pulga aí atrás da orelha, pedi para vocês pensarem no assunto, né? E aí enfim, aí eu pensei no assunto e cheguei aqui em alguma conclusão. Espero que vocês tenham pensado também no assunto e vamos ver se vocês chegaram em alguma conclusão, vamos ver se a conclusão de vocês bate com a minha, né? Então, qual foi a conclusão que eu cheguei, pessoal? É a seguinte: não é uma coisa tão simples também, tá? Não é complicado, mas também não é, tipo, sabe, a gente. é, assim, só queria levantar um ponto aqui com vocês, que é o seguinte: que vocês têm que ter o hábito, tá? De assim, não basta você simplesmente acompanhar o que o professor está falando ou o que você está lendo lá no livro e tal. E aí você fala assim, eu estou acompanhando a ideia geral, né? Estou entendendo a ideia geral. Então, estou satisfeito com isso já, né? Isso por si só não basta, tá, pessoal? E é relativamente simples fazer isso, né? Tipo, eu entendi a ideia geral.
né? Não, não é fácil, né? Porque, enfim, nada é fácil, né? Quando se trata de algoritmos, nada é fácil. Mas, assim, é relativamente fácil você entender mais ou menos a ideia geral das coisas. Só que, tipo, se você for colocar assim, eu vou entender tudo, né? Tintim por tintim, vou colocar todos os pingos nos is. Aí a coisa vai ficando mais complicada. Só que para fazer algoritmo, para dar certo a coisa, tem que funcionar, tipo, você tem que saber todos os detalhes, entendeu? Então é importante que vocês tenham esse, sabe, esse crivo, né, de olhar para um negócio e falar, meu, eu quero entender tintim por tintim, né? Então, sabe, fica aí o alerta para vocês, tá? Sempre desconfie das coisas, pensa bem, vê se você entendeu cada detalhe, vê se, tipo, se você entendeu por que que cada linha está aqui, onde ela está, se ela poderia estar em outro lugar, né? Então, e por que que cada coisa está aqui, por que que tem coisas que a gente acha às vezes que deveria estar e não estão, né? Então, nesse caso, né, o que a gente precisa explicar aqui é assim, por que que essa condição não está aqui, né? Por que que não estão as duas condições aqui, né? Então vamos ver aqui a conclusão que eu cheguei, né? Vamos olhar para essa figura aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Fato um, tá? Quando você faz uma busca em profundidade num grafo, não existe arco cruzado, tá? Então, arco cruzado não vai existir, tá bom? Vamos dar um argumento para ver que isso é verdade, ó. Primeiro, ó, pensa que assim, ó, quando que a gente classifica um arco como cruzado? É assim, eu estava aqui no 7, aí eu fui examinar esse arco, então eu estava no instante aqui em que eu descobri o 7, aí eu começo a examinar um arco aqui, e esse arco, ele está indo para um vértice que já foi finalizado, tá? Ou ele está na mesma arborescência que a minha, ou ele está numa outra arborescência, que nem no caso aqui, ó, no 4, ele está numa outra arborescência, ele não está na mesma arborescência do 7, né? Mas quando ele foi olhar para o 7 já estava finalizado, tá? Então isso é um arco de retorno, tá? Ele estava finalizado e ele não é seu ancestral, né? Então, porque tipo, o arco descendente ele também está olhando para um cara finalizado, tá? Então, na verdade, assim, vai, eu já vou dar o argumento numa talagada só. Eu vou dar um spoiler, vai, do que vem adiante. Porque depois eu vou dar um argumento similar aqui no caso do arco descendente. Mas é similar, não é igual, tá? Mas então vamos nos ater primeiro só aos arcos cruzados, tá? Então, assim, não vai ter arco cruzado, tá? Por quê? Então, uma das coisas que caracteriza o arco cruzado é que quando você for examinar o arco, a ponta final do arco, o vértice já estava finalizado, tá bom? Só que ele não é teu descendente né, e nem é teu ancestral. Se ele fosse teu ancestral, ele não estaria finalizado, né? Porque quando a gente olha para o ancestral, é porque ele foi descoberto e não foi finalizado, enfim, é o arco de retorno, né? Mas então, quando você olha para um vértice que já foi finalizado, ou ele é seu descendente, que nem no caso aqui do 0 para o 7, ou é arco cruzado, né? Quando ele não é nem teu ancestral, nem teu descendente. Né? Então, nesse caso, isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Porque se o 1 ele já tivesse sido finalizado, e aí, como a gente está falando de um digrafo simétrico, então se tem esse arco do 7 para o 1, teria que ter o arco do 1 para o 7 também. Tá? Então, se eu já finalizei o 1, eu já teria que ter examinado esse arco do 1 para o 7, certo? Para eu finalizar o vértice, eu tenho que examinar todos os arcos que saem dele. E se eu já tivesse examinado o arco que vai do 1 para o 7, aí o 7 iria ser filho do 1. Ele não ia, tipo, eu não ia voltar aqui na recursão para depois descer e encontrar o 7. O 7 iria ser encontrado aqui, ó, como vizinho do 1. Iria ser filho do 1 na arborescência. Entendeu? Então não vai ter esse arco cruzado, entendeu? E não vai ter nenhum arco cruzado. Né? Aqui é a mesma coisa, ó, o 7, ó, no momento em que eu visitei o 7, né, eu ia olhar para o arco saindo do 7 indo para o 4 ia virar filho do 7, ele ia estar na mesma arborescência do 7, ia ser filho do 7. Tá? Então não vai ter arco cruzado nem dentro de uma mesma arborescência e nem de uma arborescência para outra. Tá? Então, primeira parte do argumento,
não existe arco cruzado quando a gente faz a busca em profundidade num grafo, tá bom? Agora vamos olhar para os arcos descendentes, né? Arco descendente pode existir, tá? No grafo. Só que o argumento agora, ele é um pouco mais sutil. É que assim, se existir arco descendente, a gente vai encontrar primeiro o arco de retorno, que é antiparalelo, porque se você tem um arco descendente, o arco que é antiparalelo dele é um arco de retorno, certo? Porque você está indo do 0 para o 7 é seu descendente, então o 0 é ancestral do 7, certo? Então, se tem um arco descendente, vai ter o arco de retorno que vai ser antiparalelo a ele, né? E aí, tipo, a gente vai encontrar primeiro o arco de retorno. A gente não vai encontrar, não tem como você encontrar primeiro o arco descendente, tá? Você nunca vai encontrar o arco descendente antes de encontrar o arco antiparalelo dele, né? E aí o algoritmo ele para logo que ele encontra esse arco antiparalelo. Então, ou seja, o nosso algoritmo ele nunca vai encontrar um arco descendente, porque ele vai encontrando um arco de arborescência. No momento em que existir aqui um arco de retorno, ele vai encontrar assim, se existir um arco descendente, ele vai encontrar o arco de retorno correspondente a esse arco descendente antes de chegar no arco descendente. E aí o algoritmo vai terminar antes, entendeu? Então o nosso algoritmo nunca vai chegar no ponto em que ele vai examinar um arco descendente, tá? Por quê? Vamos enxergar por quê disso, ó. Imagina aqui, ó, eu tô na busca, tava no 0, aí eu desci pro 5, desci pro 2, desci pro 1. Vamos supor que esse arco aqui não existe, tá? Nem o do 7 pro 1 e nem do 1 pro 7, né? Então eu desci, aí fui pro 1, aí sei lá, encontrei, aí vamos supor que não tem esse arco de retorno, vai pro algoritmo não parar também, né? Aí vamos supor, voltei, aí agora eu vou pro 7, vou pro 7. Aí para eu finalizar o 7, eu vou ter que examinar esse arco antiparalelo aqui, ó, do 0,7, né? Eu vou ter que examinar o arco 7 para o 0. Antes de eu voltar na recursão, até eu chegar no 0 para examinar esse arco, eu já vou ter finalizado esse cara aqui. Então eu já vou ter olhado para o arco que vai do 7 para o 0. E aí nesse instante ele já identificou que era um arco cruzado que não estava voltando para o pai, né? Porque o 0 não é pai do 7, e ele já parou o algoritmo, certo? Então, tipo, ou seja, resumindo aqui, primeira observação, na busca em profundidade em grafos não vai ter arco cruzado. 2, na busca em profundidade, a gente nunca encontra um arco descendente antes de encontrar o arco antiparalelo a esse arco descendente. E esse arco antiparalelo ao arco descendente é um arco cruzado. E como o nosso algoritmo para no primeiro arco cruzado que ele encontrar que não for cruzado voltando para o pai, né? Então o algoritmo vai parar antes de examinar qualquer arco descendente, tá bom? Então é por isso que nessa linha aqui a gente só olha para a condição lá do não estou voltando para o meu pai, tá bom? Certo, pessoal? É uma coisa simples mas nem tanto, né? Assim, né? A gente tem que parar para pensar um pouco aqui e tal. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que deu para entender, né? Tá bom? Mas você vê que assim, né? A tendência, eu acho que o natural nossa seria colocar as duas condições, né? Certo? Se a gente fizesse assim meio sem pensar muito, a gente ia colocar as duas condições. Eu tivesse na sala de aula com vocês improvisando o algoritmo, que muitas vezes eu gosto de fazer isso quando a gente está em sala de aula. Eu gosto de usar a lousa, eu peço para os alunos irem na lousa, aí eu peço para os alunos fazerem o código, né? E aí a gente vai construindo o código todo mundo junto, né? Aí eu acho que sairia um código assim que tem as duas condições, tá? Tanto essa como a outra, e não estaria errado, né? Opa, tô pulando, né? Não estaria errado, tá? Mas fica, tipo, digamos, mais elegante você, né, reduzir o código e também aí você tem que, né, enxergar um pouco mais além aí para perceber que tudo bem ficar assim, certo? Beleza, né, pessoal? Era isso que faltava, né, a gente falar. Agora vamos retomar aqui para assuntos novos aí, né? Deixa eu dar um bico na minha água aqui.
Então aqui eu já nem lembro se no final da aula passada eu cheguei nesse slide ou não. Vou falar aqui como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando, tá? Então o que é uma floresta? Tá? Uma floresta é um grafo sem ciclos triviais, tá bom? Você pode chamar de grafo acíclico também, tá? É porque essa definição de grafo como sendo um digrafo assimétrico, quer dizer, desculpa, um digrafo simétrico, não é uma coisa que em todo lugar, sabe? Tem livro que não usa essa definição dessa forma, tá? E aí, portanto, nem vai ter essa coisa de ciclo trivial, tá? Assim, de que se você não define a aresta como sendo um par de arcos antiparalelos, então a aresta não vai ser um ciclo trivial, tá bom? Então pode ser que eu estou falando isso porque às vezes você vai ler um livro lá e a definição que está lá no livro não é a mesma que está aqui nos nossos slides, tá? Então, acho que no Cormen mesmo, acho não, no Cormen a definição não é assim, tá? No Cormen o que você vai encontrar lá é que é aresta, tal, ele não vai falar que é par de arcos antiparalelos, tá? E, e aí ele vai falar para você que uma floresta é um grafo acíclico, tá bom? Mas como a gente está usando essa definição aí de grafo simétrico, então a gente vai falar que não tem ciclos triviais, beleza? Tá bom, então a floresta é isso, não tem ciclos triviais. E aí uma floresta, ela é composta por árvores, né? Então cada pedaço aqui ó, do grafo é uma árvore, tá bom? Então isso aqui é uma árvore, isso aqui é outra árvore, tá? Vamos ver melhor essas definições aqui, ó. Então o que é uma árvore, né? Para cada par ST de vértices de uma árvore, existe um e somente um caminho simples de S a T, tá? Então aqui, ó, eu, por exemplo, do 7 para o 6, tá? Só existe esse caminho aqui, ó, indo para o 4, depois para o 5 e indo para o 6, tá? Falando em caminho simples, tá? Porque quando o caminho que não é simples é o caminho que eu fico indo e voltando, né? Passo duas vezes na mesma aresta, né? Então, por exemplo, eu vou do 7 para o 4, vou do 4 para o 5, aí eu desço para o 9, aí eu subo de volta para o 5, aí eu desço para o 6. Isso não é um caminho simples, tá? Caminho que você fica dando voltas, né? Fica repetindo vértice, repetindo aresta. O caminho simples, ele não repete nem vértice nem aresta, tá? Então, então quando a gente tem um grafo que é uma árvore, tá? Para cada par de vértices só tem um caminho. Tem que ter um caminho, tá? Então, por exemplo, isso tudo aqui não é uma árvore, porque, por exemplo, não tem caminho do 1 para o 4, tá? Então isso aqui não é uma árvore. Se eu considerar todos os vértices aqui, não é uma árvore. Agora, se eu considerar esse subgrafo aqui, por exemplo, ó, que tem do 0, o 0, 1, 2, 3, 8, 10. E esse subgrafo é uma árvore, porque se eu pegar qualquer par de vértices aqui dentro, eu sei que tem um caminho entre eles. E eu sei também que tem um único caminho, tá? Então é uma árvore, beleza? E aí uma propriedade das árvores, né, é que se ela tem V vértices, ela vai ter V menos uma arestas, tá? Então essa árvore aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices e tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, tá? Então 6, 5, né? V menos 1. Mesma coisa aqui, ó, tem 5 vértices e 4 arestas, tá bom? Então a árvore vai ser sempre isso, tá? É um grafo conexo, acíclico. Conexo é porque quando a gente fala que é conexo, é que tem caminho entre todos os pares de vértices, tá? Então todo vértice está conectado direta ou indiretamente ao outro, né? Então não tem uma aresta ligando o 4 para o 9, mas ele está conectado ao 9 de alguma forma porque tem um caminho do 4 até o 9. Então quando a gente fala que o grafo é conexo, é porque tem caminho de todo mundo para todo mundo dentro daquele grafo, né? E aí a árvore, então, é um grafo conexo, mas acíclico, né? Não tem ciclos, beleza? Então, esse grafo aqui, ó, ele não é conexo, certo? Porque não tem caminho aqui do 1 para o 5, do 1 para o 4, do 8 para o 6, enfim. Então, não é conexo. Mas, como ele não tem ciclos, então ele é uma floresta, tá bom? E aí, se eu for pegar cada pedacinho dele aqui, eu vou ver que é uma árvore,
tá? Esses pedacinhos aqui, a gente já vai dar um nome melhor aqui para isso, tá? Mas quando eu falo pedacinho, imagina que isso aqui fosse algo rígido, né? Que você pegasse, né? Você falou, vou pegar esse pedaço aqui do grafo, né? Como se fosse um pedaço aqui, né? Você pega os 5, imagina que essas arestas são duras, né? Vem tudo, né? Na tua mão. Então você pega esse pedaço aqui. Então esse pedaço, eu vou dar o nome já, é componente, né? Que a gente vai chamar. Então essa componente é uma árvore. Essa outra componente também é uma árvore. Tá? Então a floresta é composta por árvores, né? Certo? Bom, então assim, é claro que para todo grafo, G vale uma e apenas uma das afirmações aqui abaixo, que são G possui um ciclo não trivial, ou então G é uma floresta. Tá? É a própria definição da floresta. Né? A floresta é um grafo acíclico. Então, ou o grafo tem ciclo não trivial, né? Ou ele é uma floresta, certo? Das duas, uma. Agora vamos ver as componentes aí, né? Então, um grafo é conexo se e somente se, para cada par ST de seus vértices, existe um caminho com origem S em término em T. É claro que, como é grafo, né, se tem o caminho do S para T, tem do T para o S também, né? Mas enfim. Então, se você vê esse grafo aqui, por exemplo, ó, esse grafo é conexo. Você pegar qualquer par de vértices aqui, você vai ver que tem caminho. Ó, do 2 para o 9. Ó, você vem aqui para o 8, para o 10, para o 4 e para o 9. Aqui no caso tem mais. Eu poderia vir do 2 para o 8, para o 10, para o 7, para o 4 e para o 9. São dois caminhos simples, né? Diferentes, distintos. Né? Ou seja, isso acontece porque tem esse ciclo aqui, né? Mas enfim, então, ou seja, não é uma floresta, né? E nem árvore, certo? Mas ele é conexo, porque tem caminho entre todos os pares de vértices. Tá? Então, um grafo é conexo, se e somente se, para cada par ST de seus vértices, existe um caminho de S para T, tá bom? Uma componente de um grafo é o subgrafo conexo maximal. Tá? Um subgrafo conexo maximal. O que isso quer dizer? Tá? Então, primeiro, um vértice sozinho, ele é uma componente, ele é um subgrafo conexo. Né? Se você olhar tipo, um subgrafo que só contém só o vértice 2, ele não fere a definição, para você dizer que um grafo ele não é conexo, ele tem que ter pelo menos dois vértices, né? E aí, e tal que não existe um caminho entre eles, tá? Então, quando você olha para um grafo que só tem um vértice, isso não acontece, certo? Então, eu posso dizer que ele é um grafo conexo. Então, o 2 é um grafo subgrafo conexo, tá? Se eu olhar agora para o 0 e para o 2, o grafo que contém, o subgrafo, né, que contém o 2, o 0 e essa aresta ligando o 0 ao 2. Esse subgrafo, ele é conexo. Ele só tem dois vértices e esses dois vértices estão conectados, né? Então ele é um subgrafo conexo, né? E esse subgrafo aqui, ele contém o subgrafo que só tinha o 2, né? Portanto, o 2, ele não é maximal nesse sentido, entendeu? Ele não é um subgrafo conexo maximal, porque ele está contido dentro de outro subgrafo conexo. Tá? Então, para ele ser maximal, ele não pode estar contido dentro de outro subgrafo conexo. Tá? Então, por exemplo, ó, mais um exemplo aqui, o 2, 0 e 3, e pegando essas arestas aqui que ligam esses vértices. Esse subgrafo, ele é conexo, porque para cada par de vértices aqui existe um caminho. Na verdade, existe até uma aresta, né? É um caminho de uma aresta só. Então, ele é um subgrafo conexo. Só que ele não é maximal. Por quê? Porque ele está contido dentro desse outro subgrafo que contém o 0, o 2, o 8 e o 3, que também é conexo. Então, aquele lá não era maximal. Agora, esse subgrafo aqui que contém o 0, o 2, o 3 e o 8, esse subgrafo, ele é um subgrafo conexo maximal, tá? Por quê? Porque ele não está contido dentro de nenhum outro subgrafo conexo maximal. Né? Se eu pegar tipo, qualquer outro subgrafo que tem esses quatro vértices e mais algum outro vértice aqui que ficou de fora, já não vai ter caminho, né? Porque não tem caminho do 8, por exemplo, para nenhum desses outros vértices aqui. Né? Nem do 8 e nem de ninguém daqui. Né?
Então, se eu incluir qualquer outro vértice, já não vai ser conexo mais, tá bom? Então, isso aqui é um subgrafo conexo maximal, tá bom? Que é o que a gente chama de componente, tá bom? Então, ó, esse grafo aqui, ele tem 4 componentes, tá? Então, assim, você não vai falar para mim que você está vendo 4 grafos aqui, tá? Você está vendo um grafo só, tá? É um grafo que tem 4 componentes, tá? Então, essa aqui é uma componente, ó, 5, 6 e 9 é uma componente, 4, 10 e 7 é outra componente, o 1 sozinho é outra componente, o 0, 2, 3 e 8 é outra componente, tá bom? Então, isso é tudo um grafo só com 4 componentes, tá bom? Poderia ser 4 grafos, mas aí eu te falaria, né? Ó, esse aqui é o grafo 1, esse aqui é o grafo 2, esse é o grafo 3, esse é o grafo 4. Mas no caso aqui não, tá? É um grafo só e que, aliás, até os rótulos também seriam diferentes, né? Se isso aqui fosse um grafo, eu teria rotulado com 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Aí aqui de novo, você rotularia de novo, 0, 1, 2, né? Então isso aqui é um grafo só que tem 4 componentes, beleza? E aí a gente às vezes fala também componente conexo, tá? É, tem gente que fala no masculino, tem gente que fala no feminino, tá? Eu muitas vezes eu falo no feminino, tá? Então eu falo a componente, eu não falo o componente. Aliás, aqui tá uma componente, tá no feminino, né? Mas aqui já tá no masculino, né? Porque é componente conexo, né? Eu falo no feminino, tá? Então eu falo a componente conexa, tá? É, então, às vezes a gente fala componente conexa ou às vezes a gente fala só componente, tá bom? Problema, então, calcular o número de componentes de um grafo, tá bom? Então, por exemplo, esse grafo que tem 4 componentes, eu quero que o algoritmo devolva para mim 4. Vai falar para mim, 4, esse grafo tem 4 componentes, tá bom? Quero fazer um algoritmo que faça isso. Bom, e além disso, o algoritmo aqui que a gente vai ver, ele vai ter um vetor aqui de CC, que é de componente conexa, que ele vai armazenar nesse vetor o número da componente em que o vértice pertence, tá? Então, se o vértice V pertence ao késimo componente, então o CC do V vai ser igual a K menos 1, tá bom? Então, tipo, você vai dar rótulos para as componentes, tá? Você vai falar, essa aqui é a componente 0, essa aqui é a componente 1, essa aqui é a componente 2, essa aqui é a componente 3, tá bom? Esses rótulos não importam, tá? Você poderia falar que essa aqui é a componente 0, essa aqui é a componente 1, essa é a 2 e essa é a 3. Tanto faz. O que é importante é que vértices que estão numa mesma componente, né? Nesse vetor aqui, eles vão ter que ter o mesmo rótulo, tá bom? Certo? Vamos ver o algoritmo, então? Aqui, ó. Então vamos ver aqui como que fica o vetor, né? Então aqui, ó. Quais são os vértices que estão na componente 0? Vamos olhar. Os que estão com 0 aqui embaixo. Quais são? O 0, o 2, o 3 e o 8. Tá? Então, o 0, 2, 3 e 8. Então, essa aqui é a componente 0. Né? Vamos ver os vértices que estão na componente 1. Ó. É só o 1. Né? Então, o 1 é a componente 1. Vamos ver os que estão na componente 2. Ó. É o 4, o 7 e o 10. Então, 4, 7 e 10. É essa aqui. Ó. É a componente 2. E a componente 3, ó, o 5, o 6 e o 9. 5, 6 e 9. Essa componente aqui. Tá bom? Então, o nosso algoritmo ele vai produzir esse vetor CC aqui. Tá bom? Qual que vai ser a ideia do algoritmo, tá, pessoal? Bom, para variar um pouco, né? A gente vai, de novo, usar a busca em profundidade, adaptada, né, de novo. E nesse caso é bem uma adaptação bem tranquila. Por quê, né, pessoal? Vamos pensar aqui, ó. Se a gente fosse fazer uma busca em profundidade aqui, ó, o que ia acontecer, né? A gente ia cair aqui no 0, no começo, e aí a gente ia visitar, lembra que assim, né? A gente visita o vértice, ele vira a raiz de uma arborescência. E aí, a gente, a raiz dessa arborescência, e aí quais são os vértices que vão entrar nessa arborescência? Todos os vértices atingíveis a partir desse vértice aqui, tá bom? Todos que não foram visitados ainda, né? E que são atingíveis a partir desse vértice. Bom, se eu entrei aqui nesse vértice, ele tem que estar em alguma componente do grafo, certo? E aí,
É claro que assim, pela própria definição lá da componente, né, que tem caminho entre todos os pares de vértices dentro da componente, então vai ter caminho do zero para todo mundo dentro da componente que ele está, né? Então, todo mundo que está dentro da componente do zero vai estar dentro da arborescência lá da busca em profundidade, né? Vai estar dentro da arborescência do zero. Eu vou entrar no zero, eu vou visitar o 2, vou visitar o 3, vou visitar o 8, né? E aí eu vou terminar com essa arborescência que contém a componente em que o zero está, tá bom? Aí quando terminar aqui, ó, aí o algoritmo vai para o próximo que não foi visitado ainda, né? Aí ele viria para o 1 aqui. Aí ele já vai com um novo rótulo, né? Ele começou rotulando isso aqui como tudo componente zero, né? Aí ele encontrou todo mundo atingível a partir do zero, né? Montou lá a arborescência. E aí, tipo, meu, vai estar lá todo mundo que é atingível a partir do zero. Ou seja, a componente que o zero está, né? Isso, pessoal, porque a gente está falando de grafos, tá? Então, o fato de ter caminho do zero, por exemplo, para o 3, implica que tem o caminho do 3 para o zero. Quando a gente for falar de... tem caminho do... Quando a gente for falar de grafo, de grafo, né? Sem ser de grafo simétrico, isso já não é garantido que é verdade, né? O fato de ter um caminho do zero para o 3 não significa que vai ter caminho do 3 para o zero, tá? Então, a gente está olhando para esse caso primeiro aqui mais fácil, né? Que é o caso do digrafo simétrico, né? Tá bom? Então, é isso que vai acontecer. A arborescência, ela vai ser justamente a componente que está ao zero, tá bom? Aí eu vou, tipo, começa uma nova arborescência, aí eu vou... O que sair dessa arborescência vai ser a outra componente. E assim por diante, ó. Depois eu vou para o 4, do 4 eu vou conseguir visitar o 7 e o 10, né? Aí vai terminar essa arborescência, né? Cada vez que eu for começar uma nova arborescência, eu vou com um rótulo novo, né? Certo? Aí depois o 5 não vai estar visitado, eu vou começar lá no 5, do 5 eu vou visitar o 6 e o 9, né? Vai ser uma outra arborescência, que vai ser essa componente aqui, tá bom? Certo, pessoal? Então o argumento é esse, tá? A arborescência ela vai ser sempre composta por todos os vértices que são atingíveis a partir da raiz da arborescência. Bom, como lá na componente, se eu cair dentro de qualquer vértice aqui da componente, eu consigo alcançar todos os outros, então no momento em que a busca colocar uma raiz aqui dentro da componente, ela vai alcançar todos os vértices da componente, vai colocar lá dentro da arborescência, tá bom? E para fora ela não tem como ir, né? Porque não tem aresta, né? Se tivesse aresta, sei lá, do 8 para o 1, o 1 estaria nessa componente aqui, certo? Certo, pessoal? Então o algoritmo é bem simples, né? Agora vamos ver aqui ó, o código então, né? Então no começo eu coloco -1 lá, em todas as posições lá do vetor CC, né? Aí eu tenho aquele laço lá, que a gente já, um laço que já está manjado lá, da busca em profundidade, né? Que é se o vetor que a gente está olhando, né? Que às vezes é o vetor D, às vezes é o vetor dos labels lá, né? Aquele LBL, né? E agora é o vetor CC, né? Mas enfim, se o vetor que a gente está interessado lá ainda está com -1 na posição do V, então faz aqui a chamada da função recursiva, né? Passando o V aqui como parâmetro, né? E aí aqui no caso a gente vai ter esse ID aqui, ó, que é o ID da componente, tá? Então a gente passa aqui, na primeira vez que a gente chama, a gente passa o ID 0 e aí dá um mais para da próxima vez ele passar o ID 1, né? Então, cada nova chamada que ele fizer da função, ele vai com um novo rótulo lá, com um novo ID. Né? E aí, no final, ele vai devolver o valor dessa variável ID aqui, certo? Que ela vai ser incrementada toda vez que eu começo uma arborescência nova. Então, ela vai conter aí um número de componentes que o algoritmo vai encontrar, tá bom? Agora, vamos ver como que fica aqui o código da função recursiva, né? Então aqui é a mesma ideia também da busca em profundidade lá, né? Primeira coisa que eu faço é visitar o vértice, né? Então aqui no caso o visitar é colocar o rótulo lá da componente a que o vértice pertence, né? A gente coloca esse rótulo, aí a gente vai examinar todos os arcos que saem do vértice V, né? Então todo arco VW
né, está saindo do V e indo para um vértice W, e aí a gente vai ver se esse vértice não foi visitado ainda, né? Ou seja, esse vértice já está em alguma componente? Né? Não. Se ele não está, então ele não foi visitado ainda, aí eu faço a chamada recursiva, né? E aí eu coloco ele na minha componente. Aí aqui eu não vou fazer mais no i, certo? Porque esse vértice vai estar na mesma componente que a minha, certo? Não tenho que incrementar o ID aqui dentro. Beleza, pessoal? É isso, né? Sem mistério, né? Aí também o consumo de tempo já está manjadíssimo, né? O de V mais A, porque a gente fez aqui com lista de adjacência, né? Se a gente tivesse feito com matriz de adjacência, aí ficaria O de V ao quadrado, certo? Esse consumo aqui já está manjado aí também, né? Beleza, pessoal. Então, ficamos por aqui na primeira parte da aula. Vou gravar o vídeo aqui da segunda parte.